Muitos de nós temos dúvidas quanto à nossa origem, nosso destino e até a nossa finalidade. Nós existimos por quê? Viemos de onde? Para onde vamos? Então essas dúvidas, elas são bem naturais, mas são elementares. E entendendo a palavra de Deus, nós vamos conseguir explicar e esclarecer para você qual a nossa origem, qual a nossa finalidade aqui na Terra e qual é o nosso destino. Você fica aí que eu vou contar uma historinha sobre a história do homem e o seu destino. Então você vai conseguir tirar as suas dúvidas. Vocês vão entender o que eu estou falando à medida que for escutando a história. Segue aí, acompanha, vai ser muito edificante para você. A nossa história se começa lá no Éden. Aqui está Deus, lá no Éden. A certa altura da história, Deus falou consigo mesmo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ele colocou o homem, corpo e alma, no Éden, junto com ele. Estar junto para Deus é estar vivo, estar separado de Deus é estar morto. Ele falou: façamos a mulher, uma companheira idônea. Colocou a Eva lá. Igualmente Adão, corpo e alma. Então o homem estava lá com Adão. O homem e Eva, Adão e Eva estavam lá, na presença de Deus. Até que Deus então virou para eles e falou assim: olha, daquela árvore não coma, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Estavam lá no Éden. E a Eva desobedeceu, Adão seguiu o caminho da Eva e também desobedeceu. Qual é a consequência da desobediência, que em outra palavra é pecado? O pecado não é o que você faz, mas obedecer ou desobedecer a Deus. Não é matar, que é o pecado, não é roubar, que é o pecado. Mas Deus disse: não matarás, não roubarás. Então quando você mata ou você rouba, você peca. Não é porque você matou e roubou, mas porque Deus disse: não faça isso. E você fez. Então quando a pessoa desobedece, ela peca. E a consequência do pecado para Deus é morte. E morte para Deus não é falecimento do corpo, mas separação dele. E qual é o único lugar no universo, criado por Deus, em que o homem vai ficar separado de Deus para sempre ou eternamente? O único lugar em que o homem vai ficar separado de Deus para sempre ou eternamente é no inferno. Então o homem deveria ter saído, Adão e Eva deveriam ter saído imediatamente da presença de Deus quando foram expulsos do paraíso e deveriam ter ido para o inferno, separados de Deus. Mas Deus falou: não, eu não vou te mandar direto para o inferno, mas eu vou te mostrar como você está errado e vou te mostrar quem eu sou, que eu sou Deus, que eu sou santo, que eu sou reto, que a serpente é uma enganadora e que você foi enganado e rebelde por me desobedecer, logo você pecou. E assim você, Adão, e você, Eva, não só vocês, mas toda a humanidade que vai descender de vocês, está afastada de mim, morta, condenada ao inferno. Então, antes disso, eu vou te colocar num outro local que não é inferno, eu vou te pôr na terra. Tá? Mas na terra tem um detalhe. Na terra vocês vão conhecer uma coisa que vocês não conhecem aqui no Éden, aqui no céu, aqui na minha presença, que é a imperfeição, a maldade, a inveja, a ganância, o dolo, a mentira, a soberba, a corrupção, a violência, a doença, a velhice. Vocês vão conhecer animais peçonhentos, ratos, baratas, cobras, escorpiões, percevejos. Vocês vão ter pandemias, vocês vão ter terremotos, furacões, vulcões, maremotos, vai ter de tudo de ruim na terra. A terra não é um local de passeio, é um local de castigo. E tem outra coisa: vocês foram criados eternos, vocês têm o Espírito que é imortal, vocês foram criados para viver na minha presença eternamente, mas como desobedeceram, vocês vão viver na terra por um tempo, para que vocês reconheçam que erraram ao me desobedecer, que vocês pecaram, que vocês estão mortos para mim. Mas se você reconhecer isso e se arrepender do seu pecado, então eu vou perdoar o seu pecado. E eu, pessoalmente, vou lá e passarei a habitar com você na terra. Você não pode mais voltar para o céu, para o Éden, mas na terra eu vou lá. Então o homem, que é corpo e alma, aquele que reconhece que é um pecador, que se arrepende dele e pede perdão ao Senhor, então Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem e mora com esse homem na terra. E então esse homem vive na terra, ele passa a estar vivo, porque não está mais separado de Deus. Já o outro que vivia na terra e não receber, não reconhecer o seu pecado, não se arrepender, não pedir perdão a Deus, não entregar sua vida para ele, esse continua morto, separado de Deus. E assim o homem vai vivendo 60, 70, 80, 90 anos, vai tendo filhos. Aí esse casal teve filho. O filho dele nasceu aqui no Éden ou nasceu aqui na terra? Naturalmente na terra, todo ser humano nasce na terra. Mas quando a pessoa está na terra, ela está junto de Deus ou separado de Deus? Ela nasceu na terra, nasceu separado de Deus. Tem um abismo que separa o homem de Deus. Logo, nasceu separado de Deus, segundo o conceito de vida e morte. Para Deus, vida é estar junto dele e morte está separado. Ele nasceu na terra, nasceu separado de Deus, logo nasceu morto. E o destino de todo homem morto para Deus é o inferno. Mas ele vai viver na terra por 80, 90, 100, 70 anos, o tempo que Deus lhe permitir, para que ele veja a sua maldade. Se você pensar, de Adão até Moisés, não tinha os 10 mandamentos. Então, um homem que matasse, não tinha uma lei que falasse, não matarás. Se ele mentisse, não tinha uma lei que falasse, não darás falso testemunho. Se ele adulterasse, não tinha uma lei que falasse, não adulterarás. Então, não é isso que é o pecado é a desobediência. E Deus colocou exatamente os 10 mandamentos para que o homem entendesse o quão pequeno, quão perverso, quão corrupto ele se tornou por causa da queda do pecado
E aqui na terra, como ele lá no Éden preferiu acreditar na serpente, em Satanás, no diabo, e falou que Deus mentiu, o diabo falou a verdade. Deus então falou com ele assim: já que você está querendo obedecer a Satanás, eu vou entregar este mundo que você vai viver no domínio e no governo de Satanás. Por isso, a sua vontade será fazer a vontade de Satanás. Por isso o homem não consegue mais desejar a Deus, fazer a vontade de Deus. Por isso o homem não consegue mais não pecar. E foi exatamente para mostrar isso, que o homem é pecador e não consegue não pecar, que Deus mandou para ele os 10 mandamentos, para que ele visse que ele é totalmente corrupto. E vai passar o tempo, o homem está na terra e morre. O corpo dele, como o corpo de um cachorro, de uma planta, morreu, volta para a terra, vai para o cemitério, vai ser cremado, seja lá o que for. E o espírito dele? Caramba, esse espírito está sem o Espírito Santo. Logo o espírito dele vai para a morte, que ele está separado de Deus. Onde é a morte? Inferno. O espírito desse homem sem Deus já começa a gozar imediatamente do sofrimento do inferno. Lembra daquela passagem que Jesus fala do Lázaro e do rico que morreram? E aí, no inferno, o rico olhou para o céu e viu Lázaro lá junto com Abraão e ele falou: Pai, manda que ele molhe o dedo em água e ponha a ponta da minha língua para me refrescar desse sofrimento. Ele falou: não tem jeito, tem comunicação aqui aí. Isso demonstra que imediatamente o espírito daquele rico foi para gozar o sofrimento no inferno. E o espírito do outro, que tinha o Espírito Santo, que era salvo, foi gozar as delícias do céu. Já o outro que está na terra, que confessou o seu pecado, reconheceu o seu pecado, pediu perdão a Deus, entregou sua vida para Deus, quando o corpo dele morre, vai para o cemitério, igual do outro. Mas o espírito dele imediatamente já vai gozar as delícias do céu. Lembra daquele momento em que Jesus estava crucificado? Havia 2 ladrões do lado dele. Um ladrão virou para Jesus e falou: Jesus, tu não és Deus? Desce da cruz, te salva e salva a gente também. O outro ladrão da direita virou para o primeiro e falou: rapaz, você não vê que nós estamos aqui porque nós cometemos crime e merecemos esse castigo, mas ele é justo. E então esse ladrão virou para Jesus e falou: Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus falou com ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o corpo daquele ladrão que morreu na cruz foi enterrado, jogado fora, sei lá, mas o espírito dele hoje mesmo já estava com Jesus, gozando as delícias do céu. E o do outro, imediatamente, já gozando o sofrimento do inferno. O corpo, tanto faz, foi enterrado, cremado, jogado no buraco, não interessa. É pó, ao pó voltarás. Porém, vai passar o tempo, vai continuar nascendo gente aqui na terra, vai continuar morrendo gente, até o dia em que Jesus vai retornar. Então, quando o Senhor retornar, o Senhor Jesus retornar, então os mortos ressuscitarão. Está aqui a passagem, 1 Tessalonicenses 4,16. Então, o corpo dos mortos ressuscitará e o espírito deles voltará. O espírito daquele condenado, morto, condenado, que está no inferno, volta, e ele volta a ter corpo e alma, logo ele volta a ser homem com corpo e alma. E o espírito daquele que estava no céu, daquele que creu em Jesus, se arrependeu, pediu perdão, volta, e ele volta a ser homem, com corpo, alma e o Espírito Santo com ele. E assim todos os demais homens que estiverem na terra igualmente vão comparecer na presença de Jesus para o julgamento. Todos aqueles que não têm o Espírito Santo vão para o lago de fogo, conforme está em Apocalipse 20, 10 a 15. Então eles vão para a condenação eterna no inferno. Já aquele que creu em Jesus Cristo, que recebeu o Espírito Santo, esse já vai com Jesus para o céu, viver o novo céu, nova terra, conforme está lá em Apocalipse 21, de 1 a 5. E o lago de fogo é o destino eterno daqueles que não creem em Jesus Cristo, conforme está lá em Apocalipse 20, de 10 a 15. Então você entendeu aqui que Deus criou o homem para viver na presença dele eternamente. Mas o homem, por causa da sua rebelião, morreu para Deus, foi destinado ao inferno. Como a gente faz para esses homens que estão na terra receberem o Senhor Jesus Cristo, receberem a salvação do Espírito Santo? Essa é a questão. Como é que eu faço? Eu que nasci aqui na terra, já nasci separado de Deus, logo já nasci morto. Não tem ninguém na terra que nasça vivo, porque está na terra, já está separado de Deus. Já nasceu morto. Como é que um homem que nasce na terra, já nasce condenado ao inferno, faz para receber o Espírito Santo? Bem, alguém vai chegar para essa pessoa, vai pregar o evangelho para ele, vai contar essa historinha que eu estou contando, e ele vai crer. Se ele crer, imediatamente o Espírito Santo vem habitar nele, e ele deixa de ser um morto, um zumbi aqui na terra, né? Um homem pronto para ir para o inferno, mas passa a ter vida eterna. Bem, como é que é feito isso? Segundo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, o homem que confessar a Jesus Cristo como Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então vamos entender esse versículo. O que é confessar Jesus como Senhor? Senhor, eu vou explicar. A minha camisa que eu estou vestindo, ela é minha. Logo eu visto a hora que eu quero. Eu abro o guarda-roupa e não pergunto a camisa: posso te vestir, camisa? Não, eu vou lá e visto a camisa. Ela não me pergunta: não quero, por que você quer me vestir? Não, ela me serve. Ela é minha serva. Eu sou senhor dela. Então se você quer receber o Espírito Santo, ter a vida eterna e não ter a condenação definitiva,
Você precisa do Espírito Santo, então você tem que confessar Jesus como teu Senhor, você tem que virar a camisa dele, você perde vontade, você deixa de achar. Eu acho isso, eu acho aquilo, esquece isso. Quem acha é Cristo. Você é apenas uma criatura que vai ser feito filho de Deus se receber o Espírito Santo. Senão você é apenas criatura destinada ao inferno, ok? Então, o versículo é Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Fale com Deus na sua intimidade, lá no seu quarto, a hora que você for deitar, lembra dessa historinha, converse com Deus, fala, Senhor, eu nasci na terra, logo nasci morto para o Senhor. E realmente eu pequei muito durante a minha vida. Isso só me mostra que eu sou um pecador destinado ao inferno. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, para que o Senhor seja o meu Senhor. A partir de hoje eu não quero mais ter minhas vontades, mas quero fazer a tua vontade. Receba a minha vida e põe em mim o teu Espírito Santo, para que eu viva eternamente na tua presença. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você fizer essa oração, ainda que seja lá no cantinho do seu quarto, no escuro, de noite, dormindo no travesseiro, na madrugada, quando você acorda preocupado, o Espírito Santo vai entrar no seu corpo. Você que era corpo e alma, agora vai ser corpo e alma com o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o que está em você. Isso é o que nos faz um em Cristo. Isso é o que faz duas pessoas salvas em Cristo se chamarem irmãos, porque eles têm o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que é Deus, é o Espírito Santo, que está em Cristo, está naqueles que creem no Senhor Jesus e entregam sua vida para Ele. Ok? Espero que Deus possa mover o seu coração, te dar o entendimento e te dar fé para você crer nessa palavra, porque ela vai definir a sua vida eterna no céu ou no inferno. Se você ouviu a história toda, entendeu? Então agora cabe a você se colocar dentro dessa história, buscar a presença do Senhor e entregar a tua vida para Ele. O Senhor nos quer bem, felizes na presença dEle. Mas para isso você entendeu. Precisamos morrer para este mundo e nascer para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ore, fale com Ele, entregue a tua vida para Ele. O Senhor está pronto para te receber. Conforme eu orientei na historinha, faça uma oração onde quer que você esteja. Faça uma oração, entregue a tua vida para Jesus, entregue a tua vida para que Ele seja teu Senhor. Então é garantido que você vai para o céu. Estará eternamente na presença do Senhor. Lembre-se, somos imortais, mas eternamente eu prefiro estar no céu.